Vamos falar um pouquinho sobre o conceito de nação e a origem dos gentios. Pergunto para você. Matusalém. Foi ele o homem que mais viveu? Acho que foi, né? Matusalém. Viveu muito. Quase 1000 anos. Matusalém era um gentio? Noé. Noé era um gentio? Então ele era judeu? Então como é que ele era gentio? Pessoal, como surgiram as nações? Até um determinado momento na história da humanidade, toda a humanidade era como se fosse um povo só. Qual evento que mudou isso? Babel, Gênesis capítulo 11. Por quê? Porque em Babel, os homens falavam uma língua só. Que língua era essa? A língua do Éden. A língua que Deus ensinou para Adão. A mesma língua, era uma língua só. Era um povo só. Não tinha gentios. Não tinham nações. Era uma família só. E qual foi a intenção dos homens? Rejeitaram o governo de Deus e quiseram estabelecer para si o seu próprio governo. Quiseram fazer o seu nome célebre. Quiseram estipular um marco que seria o marco do seu novo governo. A sede do seu novo governo. Rejeitaram a autoridade divina. E o que Deus faz para combater, para punir esse pecado? O Eterno visita a construção da torre. Não é? O Eterno visita a construção da torre. E faz o quê? E divide o mundo em nações. Toda nação existe sob 3 pilares: território, língua e cultura comuns. Para um povo ser considerado uma nação, ele tem que ter elementos em comum. Quais elementos? Língua, território e tem que ter cultura comuns. Então o que Deus faz lá em Babel é dividir o mundo em nações. E Deuteronômio fala que ele dividiu as nações de acordo com o número dos filhos de Israel. Muito interessante. Espera aí. Mas Israel nem existia na época. Como é que ele dividiu em Babel os povos, cada um com seu território, cada um com sua língua, de acordo com o número dos filhos de Israel, se Israel nem existia ainda? Por isso que Paulo fala, foi predestinado. O conceito de Israel, do povo judeu, já existia antes da fundação da terra. Gente, isso é muito interessante. E aí Deus cria essas nações. Só que tem um problema. A punição vai um pouco além. Deus não só dá para essa humanidade agora dividida, língua específica e um território específico. Deus dá também uma cultura específica. Deus provê às nações ídolos. Quem implementa, quem disponibiliza a adoração a ídolos na terra é o próprio Deus. Como punição ao que ocorreu em Babel. Não quiseram a soberania ao Deus único, vocês vão lidar agora com os meus súditos. A entrada da humanidade na idolatria foi como punição, foi resultado da rebeldia da humanidade contra a autoridade divina. Vamos ver de onde eu tirei isso. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 4.
Só para te lembrar, eu vou ler para você, olha, Deuteronômio capítulo, pode ficar aí no 4. Pode ficar aí no 4. Eu vou ler Deuteronômio 32, verso 8, no Cântico de Moisés, Deus fala através de Moisés. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos segundo o número dos filhos de Israel. Então o conceito de Israel é muito anterior a Abraão. Mas vamos lá no Deuteronômio 4, veja aqui na tela, As nações é idolatria. Olha o que o Eterno diz, acompanhe aí na sua Bíblia ou veja aqui na tela. Guarda-te, não levantes os olhos, Deuteronômio 4:19. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus e, vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles e des culto àqueles coisas que o Senhor, o teu Deus, repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Isso é uma coisa que a gente não está acostumado a digerir. A transformação de elementos que Deus criou em falsos deuses, a consolidação da idolatria, foi algo dado por Deus como punição a uma humanidade que rejeitou a sua autoridade, o seu governo. Então Deus permitiu que os homens passassem a observar esses elementos e a prestar-lhes culto. Mas ao mesmo tempo, o plano de Deus predestinado, materializado em Israel, no povo judeu, estava sendo também o quê? Estava acontecendo. Ao mesmo tempo, Deus tem já um plano que é um remédio para a rebeldia do homem. Qual é o remédio? Separar um povo, me revelar esse povo, fazer desse povo exemplo, fazer desse povo luz e bênção, e através desse povo o quê? Reunir mais uma vez a humanidade num culto a Deus. Esse é o plano de Deus na história. Olha que interessante. Por terem rejeitado ao Eterno como governante e Senhor sobre as suas vidas, o Eterno permitiu que a idolatria adentrasse ao mundo, dando aos homens elementos naturais que foram associados a elementos espirituais. Isso foi terrível, pessoal. Isso foi terrível. Você tem que pensar, é como no judaísmo a gente pensa, Deus é um Deus criador. Ele é único. Não existe nada que não veio dele. Por isso que Isaías fala, né, Deus falando pelo profeta, eu criei o mal. Aí os cristãos ficam doidos, né, com esse texto. Não, mas aí não foi o mal, aí foi o mal moral, o mal não sei o quê. Não, é mal mesmo, Ra, em hebraico, Ra. Nada existe fora do aspecto criacional de Deus. Nada. De uma forma ou outra, tudo veio dele, porque ele é a fonte da criação. No início, nada existia. Só ele existia. Então, tudo que existe, de uma forma ou outra, teve sua origem em Deus. Claro que as coisas tomam o rumo de acordo com o livre-arbítrio que foi colocado no coração do homem. E as más escolhas do homem geram o quê? Consequências para esse homem. A idolatria só entrou no mundo por causa da rebeldia do homem. Deus, a bel prazer, não criou a idolatria e deu para os homens. Não. A idolatria foi um resultado da desobediência humana. E há consequências quando você opta por não obedecer a Deus. Quando você opta por não se sujeitar a Deus. Mas ao mesmo tempo que Deus permite que isso aconteça, Deus também já cria o antídoto. Ele cria a doença e cria o remédio. Olha só. Qual é a perspectiva bíblica da história?
Acompanhe comigo. A Bíblia prevê, no final dos tempos, a unificação da humanidade em adoração ao Deus Criador dos céus e da terra, sob a liderança do seu ungido. Deus vai restaurar a humanidade para que todos o conheçam. É por isso que em qual capítulo da Bíblia aparece o chamado de Abraão? Gênesis 12? Logo depois do quê? Logo depois de Babel. Por isso que a escolha de Abraão acontece logo depois de Babel, porque Deus já está indicando o remédio. O seu propósito é em unir novamente a humanidade. E olha só, tem uma outra coisa interessante que outro dia eu estava pensando, estava matutando. Babel foi sim uma maldição de Deus, foi terrível o evento em Babel. E alguns falam que o evento em Babel que originou a escolha no chamado de Abraão. Apesar desse já ter sido predestinado, já existir antes da fundação do mundo. Mas preste atenção aqui. Deus usa até mesmo a calamidade, até mesmo a maldição, está sob o controle de Deus. Foi graças a essa maldição, ao espalhar os homens pelo mundo, que os homens acabaram guardando um dos primeiros mandamentos dados a Adão. Qual foi um dos primeiros mandamentos dados a Adão? Fala para mim. Pro urvu. Crescei, multiplicai, povoai toda a terra. E o que eles falaram lá em Babel? Vamos fixar aqui o nosso nome para que não sejamos espalhados pela terra. Eles falaram exatamente o contrário que Deus havia mandado. Então o que Deus fez? Deus permitiu aquela rebelião, Deus os dividiu, e através dessa maldição eles acabaram o quê? Sendo espalhados por toda a terra e povoando toda a terra. Gente, vocês têm que imaginar que tudo está sob o controle de Deus. Nada foge ao plano de Deus. Tudo está seguindo um cronograma. A história da humanidade segue um cronograma. Nós não estamos aí flutuando no universo, sem alguém gerindo a nossa história, controlando tudo. Não, tem alguém controlando tudo. Tem alguém com as rédeas da história. Deus escolhe Abraão exatamente após Babel, no capítulo 12 de Gênesis. Pois quer abençoar as nações, livrá-las da idolatria e trazê-las novamente ao conhecimento do Deus vivo. Agora você entende o propósito de Abraão, e agora você começa a entender melhor o chamado do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é aquele que vê-se na função de o quê? Como judeu, ele vai cumprir em Yeshua a missão de Israel, que é o quê? Ser luz para as nações. Fazer as nações largarem a idolatria e reconhecerem um único Deus. Essa é a missão de Paulo. Que as nações larguem os ídolos. Reconheçam, tenham experiências com o único Deus em Yeshua. Olha, luz para as nações. Israel é luz para as nações, de acordo com o capítulo 42 de Isaías. A eleição de Israel existe para levar luz às nações. Tanto é que Tiago faz uso de uma profecia fantástica em Amós. E ele cita essa profecia em Atos, no capítulo 15. E essa profecia se encaixa perfeitamente neste propósito de Deus de abençoar as nações através de Israel. Atos capítulo 15. A reunião, né? O concílio em Jerusalém. Olha que confusão. Os judeus crentes, cheios do Espírito Santo. Os judeus, sendo judeus, apregoando, né? Yeshua para os seus irmãos judeus. Aí começam a aparecer quem? Quem começa a aparecer também cheio do Espírito de Deus? Não judeus. Chocou os apóstolos, porque ninguém esperava isso.
E aí tiveram que se reunir e decidir o que nós vamos fazer. O que nós vamos fazer com esses gentios? Eles não são judeus. Então, mas eles estão recebendo a revelação de Deus em Cristo. Mas então, o que nós vamos fazer? Não, eles têm que converter o judaísmo. Não, mas será que tem mesmo? Será que todas essas leis dadas a nós aplicam-se para eles? Aplica. Se eles querem ter a herança, nossa herança, se eles querem fazer parte do nosso legado, eles têm que suportar tudo aquilo que foi dado a nós. Não, mas eu acho que não precisa disso. Eu acho que Deus tem um tempo para eles. E aí começou aquela discussão. E aí, Pedro, deixa eu ler aqui as palavras de Pedro para você. Aí tinha fariseu crente. Tinha fariseu crente? Tinha. Até hoje tem, não tem? Estava cheio dos judeus, discípulos de Yeshua, da seita dos fariseus. Eram fariseus. E alguns desses que eram fariseus, judeus, eles não eram não judeu, era judeu mesmo. Estava falando que eles precisavam circuncidar. E aí Pedro pega a palavra e diz, no verso 7, do Atos 15. Irmãos, vocês sabem que desde há muito Deus me escolheu dentre vocês para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo também a eles, como a nós concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando a eles também pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos gentios um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também eles foram. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam os sinais e prodígios que Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago. Esse Jacó aqui é o irmão de Yeshua. O líder da igreja de Jerusalém era Tiago. Tiago, então, tomou a palavra dizendo, irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão Pedro como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Isaías capítulo 14. Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito. Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome tem sido invocado, diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde séculos. Verso 19, pelo que então julgo, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Então você que não é judeu, nasceu de novo, não vem com esse papo de querer converter o judaísmo messiânico, não. Isso não existe. Você se converte a Deus. Você não se converte a religião alguma. Você se converte a Deus. Não perturbem. Olha os verbos. Aqui a tradução está bem fidedigna. Não perturbe aqueles que dentre os gentios estão se convertendo a Deus. Mas escreve-lhes que se abstenham dos ídolos, larguem a idolatria, das relações sexuais ilícitas, adultério, defraudação e tudo que envolve pecado sexual, da carne de animal sufocado. O que é isso, carne de animal sufocado? Carne de animal que não sangrou, né, que não foi degolado. Então é sangue. Você comer carne de animal que foi sufocado é comer sangue, significa sangue. Então, largar a idolatria, largar a promiscuidade sexual, não ingerir sangue em hipótese alguma. E o quarto? Do sangue? Não, o sangue aqui quer dizer assassinato. Porque o sangue ele falou antes. Esse sangue aqui é assassinato. O que é isso? São parte das leis noéticas. Leis aplicáveis a toda a humanidade. O mínimo da Torá. É o mínimo da Torá que um sujeito que conhece a Deus tem que passar a guardar.
O mínimo. E geralmente esses mandamentos são naturais. Você não precisa ensinar isso para o camarada. Se o camarada teve um relacionamento, uma experiência verdadeira com Deus, ele vai aplicar isso aqui imediatamente no outro dia. Uma coisa ou outra ele precisa ser orientado. Mas a maioria tem discernimento. O camarada sente que isso aqui está errado. Mas tem que ser instruído. E olha, não, o melhor não é aqui. O melhor é o que ele fala depois. Por quê? Verso 21. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas onde ele é estudado, ele é lido, todos os sábados. Puxa vida. A chave está aqui. O que Tiago está falando, pessoal? Por que ele cita Amós? O que é o tabernáculo caído de Davi? O que é o tabernáculo de Davi? Vocês sabem? O que é o tabernáculo? Não um local de adoração a Deus? Qual é a imagem que o profeta tem do tabernáculo de Davi? O tabernáculo de Davi representa Israel cumprindo a sua missão sacerdotal ao mundo. É o Israel cumprindo o que tem que cumprir. Chama tabernáculo de Davi. Só que o Amós fala, restaurarei o tabernáculo caído de Davi. Ou seja, Israel, vai chegar um tempo onde Deus vai fazer com que Israel cumpra novamente o seu chamado de nação de sacerdotes, de fazer com que os outros homens, através de Israel, do legado de Israel, sirvam e busquem a Deus, que é o que está falando a profecia, para que os demais homens, o quê? Para que os demais homens busquem o Senhor e todos os não-judeus sobre os quais o meu nome tem sido invocado. Então, pessoal, olha aqui, o que Tiago está falando? E Paulo se baseia, os ensinos de Paulo se baseiam nesse princípio. Não fica preocupado em fazer o gentio guardar a Torá de Deus, não. Toda a Torá. Os mandamentos dados que se aplicam a ele, né? Porque tem mandamentos que não se aplicam a quem não é judeu. Mas a maioria dos mandamentos se aplica a quem também não é judeu. Tiago está falando assim, olha, você quer saber do negócio? Se está prometido, se está profetizado, que Deus mesmo vai restaurar a função sacerdotal de Israel, e que através dessa restauração, os gentios vão buscar e conhecer a Deus, não perturbe eles agora. Deixe que eles sigam o ritmo deles próprio. Por quê? Porque Moisés tem sido ensinado em cada sinagoga ao longo dos tempos, a cada sábado, ou seja, deixe que cada um, ele tem que guardar os básicos. Passou daquilo ali, deixe que ele faça o seu próprio ritmo. Por quê? A guarda tem que ser com entendimento, porque ele tem que estudar, Moisés, onde é lido, ele tem que estudar. A guarda tem que ser por fé, ele não pode fazer algo sem ser por fé, tem que ser de coração, sem ser por religiosidade. E tem que ser no ritmo dele, com a convicção dele, no tempo dele. Por quê? Porque haverá um momento onde todas as nações guardarão os mandamentos de Deus. Já foi profetizado, esse momento vai chegar. Jeremias, Deus fala para Jeremias no capítulo 31, que quando a nova aliança for concretizada realmente, nenhum homem vai precisar ensinar para o irmão, conhece a Deus, porque todos me conhecerão. Então Tiago está falando, olha, não tem esse dia profetizado? Então não perturba o camarada não, deixa ele andar no ritmo dele. Ele faz isso aqui o mínimo, e o que ele quiser aprender mais, que ele aprenda e que ele guarde. Paulo trabalha em cima desse princípio. Por isso que ele fala, o que come, coma por fé. O que não come, não coma por fé, por convicção. Guarde os mandamentos de Deus no seu ritmo. Você tem que crescer no seu próprio ritmo. Não pode ser uma coisa imposta. Por isso, pessoal, que nenhum apóstolo exigiu mais dos gentios, a não ser das leis noéticas. Os apóstolos, pelo Espírito de Deus, decidiram, baseados na promessa de Deus a Amós, que as nações vão guardar a Torá, é fato. A questão não é se você vai guardar a Torá, você que não é judeu. A questão é quando você vai guardar a Torá. Você não tem saída. Já foi profetizado, já está predestinado. Mas o quando para você é questão, varia com o entendimento, com a sua percepção, com o seu aprimoramento, com a sua fé. Para você é variável. Para nós,
é algo que é obrigatório. Os judeus devem expressar essa guarda como um mandamento. O Pedro chama de jugo, né? Como pôr para ele o jugo que nem nós mesmos estamos conseguindo carregar. Mas para eles, não pode ser jugo. Então, para eles tem que ser a coisa gradual. Né? Então, deixe que eles estudem. Note que Tiago não proíbe o gentio de guardar mais aspectos da Torá. Tiago apenas o quê? Ele libera. Ele fala, olha, que cada um... E Paulo fala, não julgue. O que come, não julgue o que não come. Por que Paulo fala isso? Porque Paulo entende que é um processo para o gentio. Até no nosso meio, nos meios judaico-messiânicos, nós temos que respeitar mais essa decisão apostólica. É um processo, pessoal. Então, os judeus crentes têm que ter mais paciência com o gentio que está chegando, com o gentio que está aprendendo. Porque para ele tudo é novo. E ele tem que passar a guardar, não por obrigação, mas por revelação, é diferente. Eu, como judeu, crente, sou proibido de impor sobre ele outras práticas as quais ele não esteja no ritmo para guardar. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso, é errado. Qualquer judeu messiânico que imponha sobre a sua comunidade de não-judeus práticas que são da Torá, além das leis noéticas, está errado. Claro que eu prego sobre essas leis, eu prego sobre elas todo sábado, mas eu não posso impô-las sobre quem não é judeu. Porque para o não-judeu é um processo. Quem entendeu aí? Que não sei se eu fui claro. Mais uma vez, o gentio é livre para estudar e para guardar os mandamentos aplicáveis a ele. Tem mandamentos que não são aplicáveis a quem não é judeu. Exemplo, circuncisão. Paulo, no capítulo 7, proíbe a circuncisão, estabelece como lei às igrejas. Permaneça cada um como foi chamado. Foi chamado circuncidado? Não se faça, não se descircuncide. Não existe essa cola ainda, né? Não inventaram essa cola ainda que permite que isso seja feito. Foi chamado circuncidado, foi chamado judeu? Não deixe de ser judeu, porque aceitou a Yeshua. Por que um judeu vai deixar de ser judeu por acreditar que um outro judeu é o filho de Deus? Foi chamado sendo parte das nações? Tenha orgulho disso, você é povo de Deus, você é propriedade exclusiva de Deus. O judeu existe só por sua causa. Quando o judeu começar a ficar muito... Em inglês chama cocky, né? Quando o judeu começar a ficar muito assim altivo para o seu lado, você fala assim, peraí, lembra que você só existe por minha causa. Não é? Mas é verdade. Abraão foi chamado para abençoar as famílias da terra, senão ele não teria sido chamado, não haveria necessidade. Lembra que você foi escolhido por minha causa. É fantástico, pessoal.